Nesse vídeo a gente vai falar de 3 ações baratas, muito confiáveis, que estão em um momento muito atrativo de acordo com a nossa estratégia. E no final do vídeo a gente vai falar sobre uma meta alcançada na carteira do canal e a importância de manter o foco do começo ao fim de boas ações e que ainda pagam bons dividendos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Ela é a mais nova integrante da carteira do canal, muito pouca gente fala dela hoje em dia, o pessoal gosta de falar bastante. Quando ela estava aqui próximo a 13, 14 reais, a gente está falando da Irani. Irani com código de negociação RANI3 na Bolsa de Valores e nos últimos 10 anos a empresa ofereceu um retorno de 255% contra um retorno de 124% do Ibovespa, que é o principal índice brasileiro. E um comentário rápido, vocês vão perceber, de todas essas empresas que a gente vai falar, e mesmo com toda essa queda, ainda assim a Irani é aquela que melhor retornou para o sócio. Quando a gente pega esse número e traz para o mundo real, um aporte inicial de R$ 1.000 na empresa há 10 anos atrás se transformou hoje em mais de R$ 3.500, aplicando as 3 chaves do sucesso que a gente sempre traz em todos os vídeos. Porém, ultimamente o cenário ele não é muito legal para a empresa, a gente fala de uma queda ali na casa de 40%, apenas em 2024, uma queda de 25%. E apesar dela ser uma empresa pequena, quando a gente compara ela, por exemplo, com a Klabin, ela é uma empresa já muito antiga na Bolsa de Valores. A gente vai falar da empresa e eu queria começar pelos 2 pontos que levam a cotação da empresa para baixo hoje. E o primeiro é a questão do preço. A empresa fez um reajuste muito forte e de lá para cá a empresa não reajusta preço e muito pelo contrário, o preço praticado ele chega até a cair em alguns períodos. Então esse é um cenário não muito legal, a gente já vai ver nos números dela o real impacto disso. Isso puxa a cotação para baixo, mas um dos pontos principais que a gente tem hoje é a questão de excesso de oferta, e esse é um ponto que pouca gente fala. A gente viveu o período de expansão de Suzano, a gente vive período de expansão da Klabin e a gente vive período de expansão da Irani. As principais empresas do país, elas expandiram capacidade operacional e a gente ainda não tem demanda para cobrir tudo isso. E aquilo que pouca gente do mercado temia há 2 anos atrás, ele começa a acontecer, e isso é uma das coisas que impactam diretamente o próprio preço de venda da empresa. E do lado positivo a gente tem muita coisa para falar. O operacional da companhia ele está muito bem. O sócio ele sempre tem que olhar para o lado de dentro. Ele sempre tem que ter uma visão da empresa. E apesar dessa queda forte no lucro, a gente vê que a receita ela ficou estável na comparação anual. O EBITDA, que é a melhor medida que a gente pode ter do operacional da empresa, da capacidade de gerar caixa, ele inclusive cresceu na comparação anual. O volume de vendas ele também cresceu na comparação anual, mais de 8%, e até aqui então só notícia positiva. Mas por que então o lucro vem caindo tanto nos últimos trimestres? É aquilo que a gente acabou de conversar, a questão preço. O operacional tá bom, a empresa produz mais, a empresa vende mais, só que o preço praticado no mercado ele caiu mais de 7% só nesse trimestre. E o resultado acaba sendo esse, uma queda de 40% no lucro final da empresa. E sobre a empresa, tem um documento muito interessante, caso você queira saber mais sobre a Irani, tá no RI da empresa e ele se chama Tese de Investimento. Lá ele mostra tudo o que a Irani faz, a capacidade da empresa, traz que ela é o principal player brasileiro no ramo de embalagem, uma empresa com mais de 80 anos de experiência, mostra todos os produtos dela. O setor de atuação dela, ela é uma empresa muito focada na parte de embalagens. O mundo hoje ele tem uma transição que sai do plástico e vem para tudo aquilo que é sustentável, para tudo aquilo que é ESG. Na minha opinião, isso é um movimento sem volta e a própria taxa de crescimento desse setor mostra isso. O número de pessoas que compram através da internet, por exemplo, ele não para de crescer. Isso daqui é um dos principais drivers de crescimento da própria Irani. Ela fabrica e muito dessas embalagens que a gente recebe em casa quando a gente faz um pedido em qualquer site. Querendo ou não, a Irani ela faz parte de todo esse processo, e um dado interessante é a penetração que esse mercado de embalagem sustentável ele tem aqui nos países desenvolvidos de primeiro mundo e aquilo que a gente tem no Brasil. O Brasil ele é o 6º país que mais produz esse tipo de produto, porém na produção per capita a gente está muito distante dos principais países, a gente está distante até de países que produzem menos do que a gente. Então aqui a gente tem um potencial muito alto e isso tem tudo a ver com a tese final da empresa, que é se aproveitar de crescimento. Aqui a gente fala de um small cap com valor de mercado de apenas 1,9 bilhões de reais, então ela é bem pequenininha quando comparada a outras empresas.
cresce em receita e em lucro ano após ano, ela é uma empresa muito bem gerida. Só que aqui fica o ponto-chave, apesar de toda essa conversa de que ela é uma empresa perene, de que o produto é perene, a gente já viu através de gráfico que ela segue setor e tanto a ação quanto o próprio pagamento de dividendos, todos eles têm um comportamento cíclico e a gente tem que levar isso em consideração porque o momento de entrada em empresas assim ele é muito importante. Hoje ela está cotada a R$ 7,99, tem uma queda de 25% nos últimos 12 meses e o dividend yield atual dela é de aproximadamente 7%. Quando a gente fala de uma empresa com comportamento cíclico, como é o caso dela, a gente tem que tomar muito cuidado para não ter uma avaliação errada de que hoje ela paga muito pouco, por exemplo, porque vale lembrar quando ela estava aqui na casa de R$ 13, como ela estava lucrando muito, como ela estava naquele pico do dividend yield dela, por vezes tocou a casa de 10%. E isso geralmente atrai as pessoas. Só que quando a gente fala de empresas com comportamento cíclico, esse geralmente é o pior momento para se tornar sócio e por isso muita gente comprou ela no topo. Muita gente comprou ela com aquele PL baixo de 5 vezes que ela chegou a ter. E isso é algo normal quando a gente vê uma empresa com PL baixo, remunerando muito bem e que todo mundo fala dela, porque a cotação chegou a R$ 14 e ela disparou 100% nos últimos 12 meses, é normal que todo mundo seja atraído para esse tipo de empresa. Se você quiser saber de maneira mais aprofundada esse tipo de informação e mergulhar de cabeça mesmo no Valor Invest, fica aqui o convite para você fazer parte da comunidade. A gente inclusive tem um vídeo muito recente dela na nossa área, ele foi ao ar nessa quinta-feira agora. A gente ainda segue firme em busca da meta de ações no Banco Santander, então fica até o final do vídeo, porque a gente vai falar exatamente disso, de meta e da importância no foco. Santander que nos últimos 10 anos ofereceu um retorno de 217% contra 124% do Ibovespa, e um investimento inicial de R$ 1.000 nesse período teria se transformado em aproximadamente R$ 3.200. Santander que nesse ano, mesmo depois de toda essa alta que a gente teve na Bolsa de Valores, ele ainda acumula queda, o resultado de menos 1,3%. É uma situação muito similar com a do Bradesco. Performou muito bem nos últimos dias, só que no acumulado de 2024 inteiro, ele ainda está no vermelho. O cenário atual ele ainda não é ideal, só que aqui a gente já tem uma virada de chave. O último balanço trouxe um resultado muito bom para a empresa. A gente estudou isso de maneira aprofundada, tem alguns pontos que o banco tem que trabalhar e melhorar, mas a questão da rentabilidade foi uma mensagem muito clara para o mercado. O banco trouxe que ele é sim capaz de sair daquele ROI de 9, 10%, entregou um ROI hoje na casa de 14, 15 e a tendência é que ele melhore daqui para frente. É o que o mercado espera para o Bradesco nos próximos balanços, porque quando um grande banco traz essa mensagem de que ele é capaz de voltar a lucrar o que ele lucrava, capaz de ser eficiente como ele já foi, isso gera confiança, o mercado gosta e a ação responde da maneira que ela respondeu nos últimos meses. Desde o último trimestre, a gente vê uma pequena melhora em margens, o PDD ele não para de cair, a inadimplência está controlada e o resultado disso é que desde aquelas mínimas no meio do mês de julho, pouco mais de 30 dias atrás, o banco disparou quase 20%. Quem seguiu a estratégia e comprou nesses períodos de baixa, hoje já tem uma situação muito melhor, porque o banco está na casa de R$ 15, com o dividend yield atual de R$ 5, mas aqui a gente testa aquilo que a gente sempre fala, que o que mais importa é o dividend yield on cost para o acionista. Quem comprou lá na baixa não tem esse dividend yield de 5%, o que esse investidor vai receber ele é muito superior a isso. Santander ele sempre foi um bom pagador de dividendos, nunca falhou na remuneração, tem uma frequência de pagamentos muito boa, teve um anúncio recente agora no mês de agosto, e caso a gente faça um dividendo preditivo, por exemplo, o sócio ele pode esperar mais um provento aqui para o mês de novembro e inclusive logo na sequência no mês de janeiro, Santander também costuma fazer um anúncio. O bancão que coberto por 13 casas e 13 analistas tem 7 recomendações neutras, uma recomendação de venda e 5 recomendações de compra. A terceira ação da lista é uma velha conhecida, a gente sempre fala da Itaúsa. Compra a Itaúsa, desde quando ela estava na casa dos R$ 9, a ação ultrapassou agora a casa dos R$ 11. Itaúsa que nos últimos 10 anos retornou 220% aos sócios, contra um retorno de 120% do Ibovespa. Quem investiu R$ 1.000 nesse período, mais do que triplicou o capital para R$ 3.200. E ela que tem um cenário muito diferente dessas outras duas empresas. Ela quase sempre, por ser uma empresa muito confiável, diretamente
ligada ao Itaú, muito bem gerida e com bom histórico, dificilmente a gente vai ver um retorno negativo para a empresa. No acumulado desse ano, ela já tem uma alta na casa de 8%, isso daqui sem levar em conta todo o dividendo que ela pagou. É uma empresa muito bem vista, figura muito na carteira do investidor e eu trouxe para a gente comentar que na visão do UBS, ela é a melhor opção para se expor ao Banco Itaú. Itaú que vem pagando muito recentemente, tá? A gente tem expectativa de mais pagamentos extraordinários, é o maior banco, mais eficiente, aquele que mais lucra na América Latina toda. E a gente fez um vídeo muito interessante se quando a gente visa dividendos, vale a pena investir na holding ou na investida, na subsidiária. E lá a gente comparou Itaú, Cosan, Raizen, Vale, Bradespar, diversas outras empresas. É esse vídeo aqui, vale muito a pena. Assim que você acabar aqui, dá uma passada nesse vídeo, é quase meia hora de vídeo e tá aí aberto para todo mundo que tem dúvida assistir e estudar todas essas empresas. O lucro da Itaúsa nesse trimestre foi o maior da história. A tendência é que até o final do ano esse payout triplique aquilo que a empresa pagou em 21 e 22. Olha aqui aquilo que a gente sempre fala de que a Itaúsa e o Itaú, eles têm um comportamento cíclico no que diz respeito ao payout, no que diz respeito a dividendos. Isso é muito normal deles. Muito provavelmente a gente vai viver esse ciclo de bonança até 2025, porque daí para frente a empresa está com uma dívida baixíssima, ela começa a ter excesso de caixa e a própria companhia já disse que tem interesse em aumentar a posição na CCR, que é uma ótima empresa. Então eles têm uma excelente alocação, uma excelente gestão, está cotada hoje na casa de R$11 e mesmo aqui nas máximas recentes, ela ainda entrega um dividend yield muito satisfatório de 7 a 8% e coberta por 7 casas ou 7 analistas. Olha só que interessante, ela tem todas as 7 recomendações de compra. A gente não tem nenhuma recomendação neutra, a gente não tem nenhuma recomendação de venda para a empresa. E um bônus para você que chegou até aqui no final, comentar rapidinho sobre a importância de se manter focado naquilo que você estuda e desenha para você. No mês passado, a gente finalizou as compras de Bradesco. A gente compra Bradesco há um tempo considerável, muito antes do mercado virar os olhos e ele disparar agora 26%. A gente se aproveitou das mínimas da empresa, acreditou na empresa antes dele mostrar uma recuperação, antes do mercado voltar a atenção para ele e ele disparar 30%. E agora, na carteira da comunidade, a gente começa a colher os frutos. Bradesco ele é uma empresa que paga de maneira recorrente, ele tem dividendos intercalares, mas tem também os dividendos mensais. Então, todo mês a gente recebe lá uma pequena quantia do banco, não só dele, da Itaúsa, por exemplo, e é focando em boas empresas, tendo uma estratégia traçada e definida, que a gente começa a colher frutos. A gente tem muito dividendo a receber, a gente já tem dividendos recebidos, e aqui a gente fala de uma carteira muito nova, que por ser tão nova, é uma excelente remuneração e, além do mais, uma excelente valorização. E essa é a importância de você estudar, traçar suas metas, pegar papel e caneta mesmo, construir um plano voltado para você, para sua realidade. Tem que ser algo factível, não se espelhe na realidade dos outros, mesmo que seu universo ele seja menor, coloca aquilo que você consegue, escolha boas empresas, traça uma meta de quantidade de ações, executa ela do começo ao fim até você ver aquilo começar a ganhar forma, até você ver os dividendos começarem a pingar na conta. É um processo lento, não é rápido como as pessoas vendem por aí, não acredite em resultado rápido, mas vai devagar, se mantenha firme, que o resultado vem sem dúvida nenhuma. Quanto custa então para começar a investir hoje, mesmo com pouco dinheiro? Usando de exemplo e não como recomendação, essas 4 empresas que a gente acabou de falar, quanto custaria montar uma carteira dessa? Com Irani, Itaúsa, Santander e Bradesco, aqui a gente já tem remuneração em quase todos os meses do ano. É um valor final muito baixo, é de menos de R$50, R$48,03. O que eu quero dizer com isso? Não é caro começar a investir. Você não precisa investir nessas empresas, nem deve na realidade, porque aqui a gente não recomenda nada. A obrigação é sua e só sua de escolher quais são as melhores ações para você, mas com uma carteira muito simples como essa, com empresas também muito simples. A gente não tem aqui nenhuma ideia mirabolante. Com um valor muito pequeno também, já dá para começar a investir, já dá para começar a sentir o mercado acionário e quando pegar gosto, eu garanto para vocês que vocês não vão parar nunca mais. Deixa no comentário se gostou ou não, se são sócios de alguma dessas empresas ou não. A gente tem uma nova integrante na carteira. Se você quiser saber das próximas, considere fazer parte da comunidade. A gente atingiu a meta final no Bradesco e a gente começa a colher e enxergar também os dividendos caindo na conta. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo. Pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai
vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Valo Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.